Dentro do plano mestre, a gente vai trabalhar com um algoritmo, uma sequência de cálculos chamado MRP, que foi introduzido lá em 1940, 1960, que basicamente é o planejamento dos recursos de materiais. Eu vou verificar principalmente datas e quantidades que eu tenho que comprar ou que eu tenho que produzir determinado subcomponente. Essa é a ideia geral do MRP. Então a gente está aqui no meio da nossa árvore do PCP. Vamos trabalhar com plano mestre e com planejamento de materiais. O PCP, então, igual a gente comentou, é o sistema nervoso da empresa. Ele recebe sinais de todos os outros departamentos e emite sinais também para todos eles. Então, eu vou emitir um sinal para o setor produtivo, que a gente chama de ordem de produção. Vou emitir um sinal para o financeiro para saber se eu tenho ou não tenho dinheiro para comprar determinada matéria-prima, para comprar determinada máquina. Tenho que conversar com o RH para saber se eu vou contratar ou não determinado operador. Então, o PCP vai juntar todas as informações e redistribuí-la de acordo com a necessidade. Só que muita informação de uma vez. Quando se começou a pensar em PCP, as primeiras informações mais importantes que a gente tinha é a quantidade e o quando, o tempo, que eu vou mandar comprar ou produzir. É a primeira coisa que o PCP tem que trabalhar. Quando e quanto eu vou mandar produzir dentro da minha empresa. Organizar isso. Para fazer isso e não ficar só na mão, foi criado um algoritmo que a gente chama de MRP1, ou Planejamento das Necessidades de Materiais. Esse MRP1 é um cálculo bem simplesinho e todo software que a gente tem na empresa tem ele embutido. O problema é que na empresa, assim como todos os softwares, a gente tem o mesmo problema. Quem lança os dados às vezes erra ou não sabe lançar direito, e por isso o software não calcula certo. Mas dentro dessa disciplina a gente vai aprender esse cálculo, caso você queira fazer na mão ou queira aprender mesmo como que funciona por dentro do sistema da empresa de vocês. Para eu entender o MRP1, eu preciso de alguns conceitozinhos de vocês. O primeiro conceito é a respeito do horizonte de planejamento. Igual eu comentei, de acordo com cada empresa, esse horizonte de planejamento de curto prazo, que é o que a gente vai lidar aqui no plano mestre de produção, varia. Vou trabalhar didaticamente aqui com vocês com um sistema semanal. Mas na empresa mesmo que eu trabalhava lá em Franca, quando eu trabalhei na área de PCP, era diário. A gente fazia o plano diariamente, o que ia produzir amanhã. Se você trabalhar, por exemplo, num hospital, é na próxima hora. O que eu vou fazer na próxima hora, como que eu vou alocar os funcionários, os recursos na próxima hora. Se eu trabalhar numa empresa gigante, uma mineradora, por exemplo, é o próximo mês. Eu tenho que travar um período de tempo no qual vou soltar a minha ordem produtiva e ninguém mais vai alterar ela. Amanhã ninguém mais altera, vai ser produzido isso e ponto final. Didaticamente falando, eu vou trabalhar em regime semanal. A gente vai planejar a próxima semana e naquela semana não vai ser alterado nada, mas poderia ser outro tipo de regime de horizonte de planejamento. É só para a gente falar a mesma língua aqui. Eu vou trabalhar em regime semanal por 3 meses no máximo, trabalhando 12 semanas, vamos assim dizer. O MRP, então, é um algoritmo, é uma sequência de cálculos. É uma sequência de cálculos que eu vou estar executando, que busca organizar o que eu vou comprar ou o que eu vou produzir por semana, igual comentei, nesse regime semanal, e em qual semana eu vou comprar ou produzir. Então, quantidade e prazo. Isso vai se basear no que a gente chama de explosão de materiais. A explosão de materiais, está até no próximo slide explicando melhor, nada mais é do que eu pegar um produto ou um serviço e quebrar ele em pequenas partes. Então, por exemplo, o celular de vocês. Se eu desmontar o celular inteirinho, vocês vão ver que tem várias pecinhas que formam o celular por completo. Essas pecinhas, essas matérias-primas que eu utilizo, quando eu listo elas, eu vou ter a ficha técnica do produto, que aqui, didaticamente falando, a gente vai chamar de explosão de materiais, que basicamente é a ficha técnica vezes a quantidade que eu preciso. Então, pensando num carro, eu vendi 3 carros, logo eu preciso de 15 pneus.
4 mais o step vezes os 3 carros. Esses 15 pneus que eu preciso é a nossa explosão de demanda. Por que a gente chama de explosão? Em inglês, isso significa Bill of Material. A sigla ficou BOOM. BOOM em português é explosão, é a onomatopeia de explosão. Então, em português, a gente chama de explosão de materiais. É divertido de falar. A partir, então, da ficha técnica do produto e de acordo com a demanda independente, aquilo que eu não controlo do meu cliente, o que ele compra, o que indifere da empresa, eu calculo todos os itens, a quantidade e o prazo que eu necessito de cada um deles ao longo do tempo. Trazendo isso, no nosso caso, por curto prazo de regime semanal. Eu vou estar indicando que em determinada semana eu tenho que comprar ou produzir determinada quantidade. Essa vai ser a resposta do nosso MRP. O Bill of Material, então, o BOOM, a nossa explosão de materiais, nada mais é do que a árvore do produto, pegar o produto e quebrar ele em pequenos pedacinhos, e de forma que eu entenda o que são esses pedacinhos. Eu posso ter árvores bem simplistas, que basicamente são os próprios componentes dessa árvore. Então, pego o meu celular, quebro ele em vários pedacinhos e coloco. Vários pedacinhos resultam num celular. Uma árvore pequenininha só de 2 níveis. Ou posso ter árvores complexas. Nas árvores complexas, eu vou verticalizando essa árvore. Ela vai aumentando de tamanho na vertical. O produto final continua sendo o celular. Porém, cada nível abaixo desse produto, eu vou colocando subcomponentes ou submontagens. Por exemplo, eu tenho o celular lá no topo e logo abaixo eu tenho o celular cru, mais a película, mais a capinha. No celular cru, eu vou ter a tela, vou ter a bateria, vou ter o miolo. No miolo, eu divido de novo. Então, eu posso fazer uma árvore gigante, da forma que eu quiser. Uma árvore extremamente complexa. Como eu poderia só dividir celular peças? Seria uma árvore bem simplista. Esse detalhamento da árvore depende de vocês, do que a empresa quer. Quanto mais detalhado a árvore, melhor para o meio produtivo, porque ele vai saber o passo a passo que tem que executar já na árvore do produto. Porém, pior o cálculo do software ou do MRP, porque para cada item da árvore eu tenho um cálculo para o MRP. Se eu coloco uma árvore só de 2 itens, só tenho 2 cálculos. Se eu coloco uma árvore de 30 mil itens, o computador ou você na mão vai ter que calcular 30 mil vezes o MRP. Um para cada item. Esses níveis da árvore a gente chama realmente de nível. Que eu tenho o nível 0 que está lá em cima, que é o produto final da demanda independente. E a cada vez que eu vou quebrando o nível, eu vou aumentando esse númerozinho. Eu vou ter nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Aquilo que não é matéria-prima, não é subcomponente direto do nosso produto, a gente chama de elemento fantasma. Os elementos fantasmas normalmente são submontagens, que eu quero deixar aparecendo na árvore para facilitar o meu meio produtivo. É mais fácil eu visualizar pela figurinha aqui, mostrar para vocês na figurinha. Aqui na figurinha, eu tenho o mesmo produto X, só que em 2 árvores diferentes. Na árvore da direita, eu tenho o produto X, que ele é composto de N, O, P, Q e E peças. A peça E, ela precisa de outras peças, a B, a R, a S e a M. E a peça B precisa de mais 3 subpeças, ou matérias-primas. Então, eu peguei o meu produto e quebrei ele aos pouquinhos. Eu tenho o produto final, que é a minha demanda independente, o que o cliente compra. E abaixo eu tenho várias matérias-primas, vários componentes. Só que aqui eu tenho puramente os componentes, tenho puramente a matéria-prima que eu quero executar. Mas eu poderia ter uma árvore mais detalhada, na qual, além dos componentes, eu tenho os elementos fantasmas que são submontagens. Por exemplo, para fazer o asterisco, eu preciso juntar a peça J mais a peça K. Juntando o asterisco com L, eu obtenho o B. Ou seja,
Em vez de eu colocar JKL, eu peguei o JK, desci mais um nível e coloquei uma submontagem. Ou seja, o A não é uma peça, não é uma matéria-prima. É apenas uma submontagem, algo que eu quero controlar durante o processo produtivo. O mesmo acontece aqui em C. Eu junto B com R, vira C asterisco. O C asterisco não é um produto, é apenas um item que eu quero controlar ali no meio. Por exemplo, eu produzo camisas. Eu tenho lá a matéria-prima, o tecido cortado em várias peças. E eu vou montando as peças e a cada montagenzinha eu dou um nome diferente. Por exemplo, eu coloco a frente mais a manga, a frente mais as costas. Não são produtos em si, são apenas submontagens ou subcomponentes do meu produto, aos quais eu quero controlar ao longo do tempo. Quanto mais itens fantasmas, melhor para a produção. Ela entende melhor qual é o passo a passo produtivo. Porém, para cada item fantasma, eu quero controlar esse item. Quero saber lá no meio produtivo quantos A asterisco tem pronto, quantos C asterisco tem pronto, quantas frentes com manga tem prontas, bonitinhas lá no meio da empresa. Isso pode gerar um custo muito alto, um custo burocrático, vamos assim dizer, de controle. Eu começo a controlar tanto que fica mais caro controlar do que não controlar. Então, só cuidado com essa questão de detalhar demais. O nível de detalhe depende da empresa que você está. Pouquíssimo nível, fica chato, fica estranho a montagem. Ele produz a camisa, dá todas as peças lá, se vira. Mas também, se eu começar a quebrar demais, fica chato, fica complexo o nosso controle. Então tem que achar um meio termo entre os elementos fantasma e os elementos normais da árvore. A questão de nível que eu falei agora há pouco é a seguinte. Se eu lidar com essa árvore aqui da direita, o nível 1, a demanda independente, que é o produto em si, que fica lá em cima, a gente chama de nível 0, porque não depende da empresa. O próximo nível nosso, que são os filhos desse nível 0, a gente chama de nível 1. Os filhos do nível 1 a gente chama de nível 2. Depois nível 3, nível 4, nível 5 e assim por diante. Lembrem-se dessa definiçãozinha de nível que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Então, nível 0 é a demanda independente e vai descendo os níveis, de acordo com os filhos e os pais de cada um desses níveis. Existem várias formas de eu demonstrar essa explosão de materiais, esses itens dentro da árvore do produto. A mais comum que a gente tem é essa primeira da esquerda, que eu tenho o produto acabado lá em cima e vou quebrando ele como se fosse um organograma. Porém, os softwares, no começo, quando começou a era dos computadores, lá em 1960, coisa assim, eles tinham que entender por meio de posição dentro do DOS. Então, não funcionava meios gráficos dentro dele. Então, eles tiveram que remodelar a explosão de materiais para esse formato aqui do meio, no qual o produto A é o primeiro, está mais à esquerda de todos, e o subcomponente E e B são filhos do A. O C e o D são filhos de B, e o F é filho de D. A mesma coisa aqui embaixo, só que eu coloquei o E lá embaixo. Então, de acordo com a coluna, com a posição aqui geográfica, não é geográfica, né? Mas a posição que ele se encontra aqui das colunas é o nível que o meu produto ou matéria-prima ou subcomponente se encontra. E já existem alguns softwares, alguns outros jeitos de se apresentar a árvore que apresentam esse modelo da direita, no qual, além da árvore do produto, eu tenho também já embutido o tempo de processo de cada um dos subcomponentes. Então, são formas diferentes da gente montar a árvore. Didaticamente, nessa disciplina, eu vou usar a mais básica de todas, que é esse formato aqui de organograma, que é o mais simples de entender. Mas vocês podem encontrar em livros ou mesmo no serviço de vocês outras formas de demonstração da árvore do produto. Aqui um exemplozinho simples. Eu tenho um produto final que é uma bicicleta e posso quebrá-lo da forma que vocês desejarem. Eu tenho as peças em si e posso ou criar por peça, nível 0 bicicleta, nível 1 todas as peças,
ou posso ir subdividindo em mais níveis, tendo elementos fantasmas de montagem. Às vezes fica melhor. Vamos montar a roda traseira. Então coloca a roda traseira, que monta com a catraca, que monta com o câmbio traseiro e por aí vai. Vou montar o guidão. Junto o guidão com a mesa, com os manetes, com cabo de freio. Então vou criando subcomponentes para facilitar o entendimento do meu produto. Didaticamente aqui, durante a disciplina, a gente vai pegar produtos simplistas, que tem 5, 6 componentes. Mas pensem vocês que um carro, um automóvel, tem 30 mil peças, no mínimo. Então imagine montar uma árvore com 30 mil peças, o tamanho que ela vai ficar. E ainda mais se eu colocar elementos fantasma, colocar submontagens. Mas pode acontecer, depende do produto, depende do serviço que vocês executam na empresa. Posso ter árvores gigantes. E notem também que aqui normalmente a gente vai trabalhando com um mix só de 1 ou 2 produtos. Na empresa você pode ter 50, 100 produtos simultâneos rodando no chão de fábrica. Ou 100 serviços a serem entregues no mesmo dia. Isso também vai complicando o cálculo para vocês. Por isso que os softwares atualmente são necessários. Começando então o MRP1, a gente vai se basear nele a partir da árvore do produto. O MRP1 ele é baseado no futuro orientado. Eu vou pegar o futuro e vou tentar trazer ele para o presente, orientando de acordo com a árvore e com o que eu consigo produzir. A árvore do produto, para a gente não ficar falando nível 1, nível 2, nível 3, eu vou estar chamando de elemento pai e elementos filhos. O elemento pai é sempre o de cima, elemento do filho é os que estão abaixo do nosso organograma. É só para simplificar a nossa comunicação. A lógica do MRP é bem simplesinha. São 6 linhas que a gente vai estar trabalhando, que são essas daqui. As 3 primeiras linhas são dados da empresa. A primeira linha a gente chama de necessidade bruta. É aquilo que eu vendi ou que eu necessito pronto daquele subcomponente ou daquela matéria-prima. Então, determinada semana eu preciso de determinada quantidade de um elemento. Por exemplo, vendi 3 carros que tem que entregar no final do mês. Então, aqui na semana 4 tem que colocar 3 carros. É a minha necessidade bruta. Recebimento programado é se eu tenho já alguma coisa para receber daquele produto. Às vezes eu comprei isso e já está chegando. Às vezes eu produzi em outro setor e vai sobrar para eu utilizar no meu. Então pode acontecer de eu ter alguns recebimentos já planejados daquele produto ou daquele subcomponente que eu estou calculando. Por exemplo, o mesmo exemplo do carro. Precisava de 3 carros na semana 4 e um está chegando na semana 3. Então é menos um para eu mandar produzir, já que já está chegando de algum lugar. E a terceira linha nossa, que são dados da empresa também, é do estoque planejado. O nosso estoque projetado é o quanto que realmente eu tenho no estoque, o que eu posso estar utilizando para aquela ordem produtiva. Com esses 3 valores, a gente começa a calcular o MRP, que são essas 3 últimas linhas. A quarta linha nossa é da necessidade líquida. Se eu precisava de 3 carros na semana 4 e tinha um, quer dizer que realmente eu preciso só de 2. Então tinha 3, foi pedido 3, tinha 1 no estoque, sobra 2 para eu produzir. A necessidade líquida nada mais é do que isso. É necessidade bruta, menos estoque programado, menos recebimento planejado. Já o nosso ROPE é o recebimento da ordem planejada. Será que eu posso produzir 2 carros ou existe alguma regra na empresa de tamanho de lote? Isso eu tenho que analisar lá com o setor de engenharia ou com o setor produtivo. Às vezes eu não posso produzir 2 carros, às vezes tem um lote mínimo de 5 em 5. Então, em vez de eu mandar uma ordem de 2, eu vou ter que mandar uma ordem de 5 por regra produtiva. E por fim, eu tenho a última linha, que é que dia que eu vou liberar a ordem de produção. Eu vi que eu preciso produzir 5 carros, mandar uma ordem de 5. Porém, eu preciso de 3 semanas para produzir. Se eu tenho que entregar na semana 4 e eu preciso de 3 semanas de produção, eu vou soltar a ordem de produção na semana 1. Porque aí dá tempo na 2, na 3 e na 4 de produzir e entregar o que eu pedi.
Então, a OLP, que é o resultado do MRP1, desse cálculozinho, vai me dizer qual a data e qual a quantidade que tem que estar na nossa ordem de produção, no papelzinho que eu vou soltar lá para o chão de fábrica ou chão de serviço. A resposta daqui é o que vai nesse papelzinho da ordem de produção, ordem de compra, ordem de fabricação, o nome que vocês quiserem dar. Acho mais fácil explicar por meio de exemplo, mas aqui tem algumas regrinhas para a gente estar entendendo. Mas quando eu passar por exemplo, fica um pouquinho mais fácil. Como lógica de loteamento, que é esse HOPE aqui, a gente vai trabalhar com 4 básicas. Poderiam ser várias outras, mas a gente vai trabalhar apenas com 4. Que é o lote por lote. Nessa regrinha de produção, a gente pode produzir o quanto precisa. Se eu precisar de 399 itens, eu vou mandar produzir 399 itens, não tem problema. É uma regrinha que ferra com a produção, porém é mais simples para o PCP. A segunda regra que a gente pode estar trabalhando, didaticamente aqui falando, é a de lote fixo, que é essa que eu comentei do carro. Eu tenho uma quantidade necessária, porém, a empresa exige que eu produza em múltiplos de algum valor. Aqui, por exemplo, múltiplos de 55 em 55. Isso a gente chama de lote fixo. Poderiam ser lotes de 100 em 100, de 200 em 200, de 5 em 5. A empresa determina o menor lote possível para se trabalhar. Posso ter ainda uma outra regra que a gente chama de período fixo. A regra de período fixo, eu junto a produção das semanas para frente, tudo de uma vez, para eu já produzir de uma vez as próximas 3, 5, 10 semanas. Isso é muito comum em máquinas que produzem muita peça de uma vez. Por exemplo, banho de cromo. Eu vou colocar lá um tantão de parafuso para ser banhado num tanque de cromo. O tanque aguenta um mundaréu de coisa. Então eu posso juntar os próximos parafusos todos das próximas 3 semanas e mandar produzir tudo de uma vez nessa operação de banho cromado. Aqui, por exemplo, eu tenho um período fixo de 3 semanas. Eu pego a semana que eu estou e somo as próximas 2 para mandar produzir a próxima semana, a ordem de produção. Essa é a ideia do nosso período fixo. E por fim, o último item, esse daqui é mais comum em serviços, indústria não é tão utilizado, mas é por média móvel. Eu pego a média móvel dos últimos tempos, das últimas semanas, tiro a média e vai ser a quantidade a ser produzida na próxima. Então, por exemplo, a produção da semana 0, 1 e 2, eu junto elas e mando produzir na semana 3.